Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Abreu do canal Brasil e Vinhos e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da região de Jerez de la Frontera e dos vinhos que são produzidos lá. Bom pessoal, Jerez fica localizado na região de Andalucia, no sul da Espanha, na província de Cádiz. A zona de produção, então, do Jerez, ela é conhecida como Marco de Jerez e ela é formada pelo triângulo São Lucas de Barrameda, é o Porto de Santa Maria e Jerez. Bom, mas o que tem de tão diferente o Jerez, né? O Jerez, ele é um vinho fortificado e desde o século 13 e 14 ele é comercializado para a Inglaterra. Então, esse processo de fortificação, ele contribuía para diminuir, assim, o risco de oxidação, né, no caso, para aumentar a longevidade do vinho. Ele tem várias peculiaridades. A primeira delas, o solo da região, que é um solo conhecido como albariza, e ele é rico em cálcio, né, em calcário, e ele tem um grande potencial, então, de absorção de água. Outro fator importante, então, são as variedades que são utilizadas para a elaboração de Jerez. A principal variedade é a Palomino, que é uma uva então que ela tem baixa acidez e que ela vai ser utilizada para a elaboração dos vinhos secos. A elaboração dos vinhos naturalmente doces, eles utilizam a uva Pedro Ximénez, que ela já tem mais acidez, e a Moscatel. Então, para a elaboração desses vinhos naturalmente doces, eles fazem o processo de pacificação, então eles desidratam a uva para concentrar o açúcar. E as principais peculiaridades, então, estão no processo de vinificação, que eles chamam de criança biológica e criança oxidativa. E tem, então, o processo de envelhecimento, que seria o processo de soleira também, que é bem particular do vinho Jerez. Bom, e como são elaborados, então, esses vinhos? Primeiro, eles fazem o vinho base, que tem entre 11% e 13,5% de álcool. Daí, então, eles vão passar esse vinho para barricas de carvalho americano, barricas grandes de 600 litros, que eles chamam de botas. Então, dependendo do vinho, eles vão fazer uma fortificação diferente. Para o vinho fino e o manzanilha, que são os com menor teor alcoólico, eles fortificam até 15% de álcool. Então, eles passam para a barrica, para a bota. Em vez deles encherem ela completamente com 600 litros, eles colocam apenas 500 litros. Como ela não tem um teor alcoólico, o vinho não tem um teor alcoólico tão grande, isso permite o desenvolvimento de uma levedura, que eles chamam de flor, que forma uma camada, então, sobre o vinho. E essa camada, então, dessa levedura, ela vai proteger o vinho, então, contra a oxidação. Então, esse é o vinho mais fácil de beber, mais fresco, mais mineral, né? Assim, ele não tem tantas notas evidentes, né, de oxidação. Depois, então, a gente tem o amontilhado, que é um vinho que ele vai começar o processo como criança biológica, igual, né, o fino, só que num determinado momento, então, essa levedura, ela morre. O flor, eles não conseguem dar continuidade ao flor, e eles fortificam, então, o vinho até 17 graus, né, e termina o processo na criança oxidativa, que seria, então, o contato com oxigênio, vai só fazer esse processo de oxidação. Depois disso, a gente tem, então, ainda o palo cortado, que é um vinho que ele começa também como criança biológica, mas ele fica menos tempo nesse processo, então, no máximo 6 meses. Então, ele vai ter mais características oxidativas do que características biológicas. Depois disso, então, a gente tem o oloroso, que ele é um vinho, então, que ele só tem o processo de criança oxidativa. Então, ele já tem uma coloração bem mais intensa, as notas puxam bem mais para nozes, persistência em boca, bem nítida, assim, as características do processo de oxidação são bem evidentes. Ele recebe esse nome porque é oloroso, devido à grande intensidade, então, do aroma dele. Em outra categoria, então, dos vinhos naturalmente doces, eles são elaborados com uva Pedro Ximénez.
Ela é uma uva, então, que ela já sofre o processo de pacificação e vinificam até ela chegar aproximadamente a 10% de álcool. Então, param a fermentação para ela manter essa concentração de açúcar. Então, eles estabilizam, fazem o processo de fortificação, né? E depois envelhecem. Esse já é um vinho que ele é basicamente um néctar, né? Ele é um vinho muito untuoso e muito doce. Então, de repente, se a gente harmonizar ele com um gorgonzola, um roquefort, né, ele ficaria melhor. Mas ele sozinho, pra mim, é um vinho que é enjoativo, pra mim não é equilibrado. Outra etapa fundamental, então, para a produção de Jerez e toda essa diferença, essa padronização desses vinhos, é o processo de envelhecimento de soleira. O que acontece? Eles empilham essas botas, né, que são essas barricas, em camada. A primeira camada, que é mais próxima ao solo, ela é chamada de soleira. Depois, então, vem a camada acima, que é chamada de primeiras criadeiras, e acima, então, as segundas criadeiras. O vinho, quando é engarrafado, ele é retirado da camada das soleiras. Só que o que acontece? Eles não esvaziam completamente essas barricas. Então, eles vão misturar o vinho remanescente com vinhos das primeiras criadeiras. Também não esvaziando completamente, né? No caso, só vão repor a soleira. Então, vai ficar uma quantidade também remanescente nas primeiras criadeiras. E eles repõem com as segundas criadeiras. E as segundas criadeiras, o que acontece? Elas vão ter que ser repostas com vinho novo. Então, isso é um ciclo. O vinho, quando engarrafado, ele tem essa complexidade, essa mistura. Então, isso faz manter o padrão do produto final. Bom, gente, qual foi a minha impressão, assim, sobre essa visita nessa região? Pra mim, foi a melhor visita que eu fiz. De todas as regiões vitivinícolas que eu visitei, eu achei essa, assim, a mais rica, sabe, em termos de cultura, a história do vinho, é algo, assim, muito peculiar mesmo, muito forte, muito presente. Você vê, não é só o processo de elaboração, mas o contexto todo, a cultura que é envolvida, a produção do Jerez. Lá eu fiz tudo basicamente a pé. Perfeito, assim, não tenho uma coisa negativa para falar, só coisas boas. Lá eu visitei a vinícola Tio Pepe e a vinícola Fundador. Eu indico a vocês a irem no Wine Bar da vinícola Fundador. Lá eles têm uma cozinha maravilhosa, os vários tipos do vinho Jerez, então vocês podem provar, assim, livremente, mas assim, em qualquer barzinho que você vai, você também encontra o vinho Jerez. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e possam em breve visitar a região de Jerez. Um beijo, gente. Tchau!